Olá pessoal, hoje nós vamos tratar sobre o auxílio acidente. Vamos lá. Inicialmente nós vamos definir o que é o auxílio acidente, caso você ainda não saiba. O auxílio acidente ele é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado. Ou seja, assim como diz o nome, auxílio acidente é para aquela pessoa que é segurada do INSS, sofreu um acidente, e como consequência do acidente, ela teve uma sequela que reduziu a capacidade laborativa dessa pessoa, ou seja, a capacidade para o trabalho. Nós temos que pontuar algumas coisas aqui. A redução da capacidade, ela deve ser permanente e ela deve ser para atividade que a pessoa habitualmente ela faz. Por exemplo, eu trabalho utilizando as minhas mãos, mas a minha incapacidade ela é no pé. Eu não estou incapacitado para a minha atividade habitual. Então ela deve ser permanente, não pode ser total, porque uma incapacidade total ela gera uma aposentadoria por invalidez. Aqui nós estamos falando de uma incapacidade parcial, mas ela não é temporária, ela é permanente. Isso que é o auxílio acidente. Ele é em caráter indenizatório pela sequela que a pessoa ficou aí, que resultou do acidente que essa pessoa sofreu. Vamos lá. Agora que você entendeu o que é o auxílio acidente, nós vamos falar sobre quem tem direito ao auxílio acidente. O auxílio acidente ele é para o segurado, seja ele empregado, urbano, rural, doméstico, trabalhador avulso ou segurado aí especial. Olha, ele passou a ser devido em relação a acidentes de qualquer natureza e não necessariamente acidente de trabalho, como todo mundo pensa. Existe uma diferença entre auxílio acidente e auxílio doença. Por exemplo, o auxílio acidente, ele não é uma limitação, ele não é uma incapacidade temporária. Ela é permanente, mas ela é parcial. Ou seja, a pessoa continua trabalhando, continua recebendo o seu salário em sua totalidade, mas ela também vai receber um valor aí referente ao auxílio acidente e ele é de forma vitalícia, ou seja, enquanto durar a incapacidade. Como nós entendemos que é uma incapacidade permanente, ela não tem retorno, não tem melhora, por isso que ele é de forma vitalícia. Então, todos esses segurados que eu acabei de falar, empregado, seja urbano ou rural, empregado doméstico, trabalhador avulso ou outro tipo aqui de segurado especial, ele tem direito também ao auxílio acidente. Adendo importante de fazer aqui. É importante nós frisarmos que contribuintes individuais e segurados facultativos não possuem direito a esse benefício, segundo a interpretação aí dominante da jurisprudência e dos posicionamentos que nós temos tidos nos tribunais, tá? Então, o INSS vai negar, e ainda que você vá para o judiciário, provavelmente esse benefício será negado. Contribuintes facultativos e individuais não fazem direito, não fazem jus aí ao auxílio acidente. Então, quais são os requisitos para o auxílio acidente? Vamos lá. Primeiro, como eu já tinha falado, qualidade de segurado, ter sofrido um acidente de qualquer natureza, e é importante, para haver a diferenciação entre auxílio acidente e auxílio doença, que é necessário sofrer, então, uma redução parcial, ou seja, não é total, e ela deve ser definitiva da capacidade para o trabalho habitual. É aquilo que eu falei. Então, qualidade de segurado tem que estar contribuindo ou estar pelo menos no período de graça ali no INSS, ter sofrido acidente de qualquer natureza, sofrer redução parcial e definitiva para o trabalho habitual. Olha só, esse ponto aqui é chave, esse ponto aqui é importante. Deve haver um nexo causal entre o acidente e a redução. Por exemplo, o que me causou a redução foi outra coisa, que não seja o acidente. Mas eu sofri um acidente e eu estou incapacitado por qualquer outra coisa, qualquer outra doença que não seja o acidente. Se eu estou incapacitado por alguma doença que não tem nenhuma relação com o acidente, o benefício que eu posso vir a ter direito é outro, talvez um auxílio à doença, talvez aí uma aposentadoria por invalidez, que seja. Mas deve haver um nexo causal, ou seja, a minha incapacidade deve ser gerada diretamente pelo acidente que eu sofri. Eu vou dar um exemplo para você entender. Sofri um acidente de carro
quebrei o meu braço ou tive que ter o meu braço amputado, a minha mão amputada, como consequência do acidente. Eu ainda posso continuar com a minha capacidade, eu posso conseguir trabalhar, mas eu tive a minha capacidade reduzida. E é uma redução definitiva. Preste atenção, que neste caso, a consequência ela é totalmente ligada ao acidente. Então, deve haver o nexo causal entre a incapacidade parcial com o acidente, caso contrário, o benefício será indeferido. Então, qual será o valor do auxílio acidente? Vamos lá. O valor do auxílio acidente ele vai depender de acordo com a época em que ocorrer o fato gerador. O que é o fato gerador do auxílio acidente? É o acidente sofrido aí pelo segurado. Vamos lá. Para os acidentes ocorridos até 12 de 11 de 2019, neste caso, o valor do auxílio acidente ele vai corresponder até 50% da média dos salários. A média ela é calculada até 12 de 11 de 2019, que é a data da reforma da Previdência, a média é calculada. Excluindo-se os 20% menores salários, ficam então os 80% maiores e é feita uma média. Atingiu essa média, digamos que a média é R$1.000. O valor do auxílio acidente será de metade, 50%. Nesse caso, nesse exemplo aqui, seria de aproximadamente R$500. Agora, se o fato gerador ocorreu entre 12 de 11 de 2019 e 19 de 4 de 2020, e por que esse período pequeno de tempo em que houve uma diferença aí na forma de cálculo? Eu vou explicar para você. Porque esse período foi um período em que a medida provisória 905 de 2019 ela estava em vigor. Contudo, essa medida provisória ela não foi convertida em lei. Então, os fatos geradores ocorridos nesse espaço de tempo aqui é que vão gerar um cálculo diferente para o benefício. Vamos lá. Para os acidentes ocorridos entre 12 de 11 de 2019 e 19 de abril de 2020, o cálculo ele será com base aqui no valor da aposentadoria por invalidez, ou seja, pega o cálculo do que seria a aposentadoria por invalidez, ele é metade do que seria o valor dessa aposentadoria. Como que então se dá o cálculo do valor da aposentadoria? Vejamos aqui que já é um cálculo pós-reforma, né? Foi quando a medida provisória também entrou em vigor, alterando a forma de cálculo aí do auxílio acidente. Ela não foi convertida em lei, mas naquela época a reforma já estava em vigor e a aposentadoria por invalidez ela era calculada da seguinte forma. Quando você cumpre o requisito mínimo, você tem direito a 60%. Cada ano que você ultrapassa, ou seja, no caso das mulheres, o mínimo é 15 anos. Cada ano que ultrapassa esses 15 anos, tem direito a 2% a mais. Então, quem tem 16 anos de contribuição, aposentou por invalidez, teria direito a 62% da média total aqui. Lembrando-se que agora a média total não exclui os 20% menor. É a média total desde julho de 94 até o momento da aposentadoria de 100% dos salários, tá? Então, conseguiu chegar no valor do que seria a aposentadoria por invalidez, 50% disso seria o valor do auxílio acidente nesse período aqui de 12 de novembro de 2019 a 19 de abril de 2020. A partir de 20 de abril de 2020, a forma de cálculo que prevalece até o dia de hoje. Mais uma vez, ele corresponde a 50% das médias do salário. E aqui não é a média do que seria o valor da aposentadoria, tá? Aqui é a média do valor que seria da média de cálculo, a média aritmética simples, de 100%, mais uma vez, sem excluir os 20% menores dos salários. Agora que você já sabe o que é, quais são os requisitos, quais são as formas de cálculo, você acha que talvez possa existir alguma forma ou alguma hipótese de cessação do benefício? Vamos lá entender um pouquinho disso. Como é um benefício que ele tem caráter indenizatório, de indenizar o trabalhador pela redução no trabalho a qual ele teve, na capacidade laborativa que ele sofreu em decorrência do acidente, em tese, ele é vitalício.
Contudo, existe algumas hipóteses aí de cessação, tá? O que não impede que ele seja vitalício. Por quê? A primeira hipótese é a morte do segurado. Ele é vitalício enquanto o segurado estiver vivo. Agora, por exemplo, se o segurado ele se aposenta, por exemplo, aqui ele vai deixar de receber o auxílio acidente. E agora, essa aqui é um improvável, mas existe essa possibilidade, que é caso a redução da capacidade para o trabalho ela deixe de existir. Lembrando que o benefício só é calculado, só é concedido se for constatado que a redução para o trabalho ela é permanente. Mas se mesmo assim algo vier a acontecer de que essa redução deixe de existir, o benefício também será cessado. Essa é uma pergunta bem interessante. É possível cumular, ou seja, receber mais de um benefício ao mesmo tempo, quando estamos falando de auxílio acidente? Via de regra, sim, mas aí nós temos algumas exceções. Vamos lá. Via de regra, é possível receber o auxílio acidente acumulado com outros benefícios do INSS, com exceção aí da aposentadoria, tá? Mas vamos lá. É possível receber acumulado com auxílio doença, mas aqui deve haver uma diferenciação. O fato gerador não pode ser o mesmo. Ou seja, o fato gerador do auxílio doença não pode ser o mesmo acidente que gerou o auxílio acidente, tá? Então, é possível acumular? Sim, só não pode acumular se o fato gerador para ambos os benefícios for o mesmo. O auxílio acidente ele não pode ser acumulado com nenhum tipo de aposentadoria, mas ele, ainda que... E isso aqui é super interessante, porque podemos acumular aqui auxílio acidente com auxílio acidente. É possível acumular mais de um benefício de auxílio acidente, porque você pode ter a sua capacidade laborativa reduzida, né, de forma parcial, aí mais de uma vez, né? É possível receber mais de um benefício de auxílio acidente sem que haja a redução total da sua capacidade laborativa. Então, dependendo do caso, é possível sim acumular auxílio acidente com auxílio acidente, desde que o fato gerador seja outro, não seja o mesmo, ou seja, sejam acidentes distintos que dão direito aí ao auxílio acidente. Bom, para que você tenha uma concessão rápida do seu benefício, é necessário ter toda a documentação muito bem organizada, muito bem guardada, para que você tenha uma concessão segura, honesta, justa e rápida. Vou trazer aqui uma lista de alguns documentos, são óbvios, mas outros nem tanto, para que você tenha uma concessão mais rápida, mais segura e mais justa, tá? Documentos pessoais, isso inclui RG, CPF, carteira de trabalho, documentos que comprovem a sua qualidade de segurado, ou seja, carteira de trabalho, você que é contribuinte através de carnê, enfim, independente de como haja a sua contribuição, é importante comprovar a qualidade de segurado. Vamos lá, receitas médicas que venham comprovar o acidente sofrido e a redução da capacidade laboral, boletim de ocorrência do acidente também é super importante. Tudo que você tiver relacionado aí ao acidente é importante, principalmente se você for um segurado empregado, tá? É importante ter o comunicado de acidente de trabalho, que é o CAT, porque ainda que o acidente tenha sido no trabalho, você tem direito ao auxílio acidente. Se foi fora, não é comunicado de acidente de trabalho, mas se foi, é importante que você também junte no processo ou envie para o seu advogado o seu CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, e qualquer outro tipo de documento que venha comprovar a sua redução de capacidade e venha comprovar o acidente ocorrido. Aí pode ser relatórios médicos, exames, fotos, notícias, de repente, um acidente que você sofreu que foi noticiado, notícias de site de notícias, enfim, tudo que puder para agregar e enriquecer o seu processo, favorecendo a sua concessão, é válido e é importante que seja juntado no processo, tá? Pessoal, olha, nesse vídeo você aprendeu tudo sobre auxílio acidente. Mas se ainda restou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar te respondendo. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Ainda na descrição desse vídeo
tem um link que te direciona para o nosso WhatsApp, caso você queira alguma consulta, caso você queira algum atendimento, nós estaremos prontos aqui para te atender. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, curtir esse vídeo e eu te espero no próximo.